No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, a gente fala sobre a tireoide. É que o mau funcionamento dessa glândula pode trazer diversos prejuízos para a saúde. Cansaço, insônia, sonolência, queda de cabelo e até sintomas mais graves, como alterações das batidas cardíacas ou ainda falhas de memória, podem ser sinais de que alguma coisa não vai bem. A doutora Rafaela, endocrinologista, está comigo aqui ao vivo. Se você quer participar dessa conversa, liga para a gente que dá tempo. 3373-7608. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O que é essa bendita dessa tireoide? Certo. A tireoide no quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, a gente fala sobre a tireoide. É que o mau funcionamento dessa glândula pode trazer diversos prejuízos para a saúde. Que servem para nós como combustível. Insônia, sonolência, essa queda de máquina cabelo, que é o nosso corpo humano, ele deixa de funcionar de modo adequado. Então, todo mundo tem tireoide. Ou ainda falhas de memória. É bem raro nascermos sem a tireoide. Então, assim, a maior parte da população nasce com ela, e é daí que vem os problemas associados. Então, quando alguém fala, em geral, eu tenho tireoide, quer dizer que eu tenho problema na tireoide. Que, via de regra, quase nós todos nascemos com ela. É muito raro que nasça sem. E quais são os problemas mais comuns com a tireoide? O que é essa bendita dessa tireoide? Nós temos problemas pelo excesso de funcionamento, falta de funcionamento, nódulos e até câncer. Então, falando sobre o funcionamento, que é o que dá mais pela produção dos hormônios, o excesso de funcionamento ou a falta pode dar alteração, como você mencionou, no hábito intestinal, alterar o ciclo menstrual que é o nosso corpo humano, ele deixa de funcionar de modo adequado. Então, memória pode ficar ruim, é bem raro nascermos sem a tireoide. Chegando num grau extremo, a maior parte da população nasce com ela, e é daí que vem os problemas associados. Quando alguém fala, em geral, eu tenho tireoide, quer dizer que eu tenho problema na tireoide, que, via de regra, quase nós todos nascemos com ela. É muito raro que nasça sem. Então, vamos diferenciar aqui hipertireoidismo e hipotireoidismo. Nós temos problemas pelo excesso de funcionamento, é quando ela não produz os hormônios que são o combustível para o funcionamento. Então, falando sobre o funcionamento, que é o que dá mais sintomas, o excesso de funcionamento é quando tem um excesso de produção. Então, assim, muito se fala, né, sobre a tireoide nas mulheres. Quando não tratada, do peso, de regra, a gente memória, tem habitualmente no hipotireoidismo, começar a ter ganho de peso inapropriado, e no hipertireoidismo, grau extremo de peso. Até o coma, de regra, mas existem às vezes o hipotireoidismo, mas uma vez tratada, a gente tem que realmente buscar outras causas para essa oscilação de peso. Em idoso já debilitado, pode chegar ao extremo, inclusive, do coma. 3373-7608, mandar as perguntas pra gente. Doutora, vai continuar aqui no STV. Agora a gente volta a falar sobre a tireoide, hormônios, que que o são mau o combustível funcionamento dessa para o glândula funcionamento do pode nosso corpo trazer de um modo montão de adequado. prejuízos para a E o saúde. hipertireoidismo é quando tem um excesso de produção. Ao vivo, então, assim, comigo, muito se fala, né, sobre a tireoide engorda. Tá em casa, quando não tratada, via de regra, a gente tem habitualmente no hipotireoidismo o ganho de peso e no hipertireoidismo a perda de peso. Isso via de regra, mas existem as exceções. Mas uma vez tratada, a gente tem que realmente buscar outras causas para essa oscilação de peso, de aborto, lembrando que o pessoal de prematuro, casa mas pode uma vez participar pelo tratada telefone de modo adequado, e se possível, mandar as no perguntas período pra gente. pré-concepção, Doutora, vai continuar aqui no uma STV? gestação saudável, sem qualquer tipo de problema, uma gestação feliz. Você diz o hipotireoidismo Os dois problemas, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, se não tratados, podem levar a problemas, desde pré-concepção, com dificuldade de engravidar, como risco de aborto e complicações nessa gestação. Mas uma vez seguido por um especialista, tem tudo para ocorrer tudo bem. Tomou medicação, fez o tratamento e pode ir tranquila. Ser feliz. Pode ser feliz. A Elienaide de Linhares diz o seguinte: o cabelo dela está caindo muito e ela está muito nervosa. A gente fica nervosa mesmo, né? Está caindo, não sabe o que é. E ela quer saber se pode ser um sintoma de problema de tireoide. Pode. Vale a pena, sim, procurar um médico, não necessariamente especialista, um generalista poderia assessorá-la nesse sentido e fazer uma avaliação simples com exame laboratorial para avaliar esse funcionamento. Tendo associação com a tireoide, que é sim possível que tenha, vai ser iniciado o tratamento adequado. O exame que faz é de sangue mesmo? O de sangue. Para avaliar o funcionamento é o exame de sangue. Tem também Nilcimar de Linhares, tem hipertireoidismo, não consegue perder peso e não pode fazer exercício por causa da hérnia de disco. O que ela pode fazer? Eu acredito que ela tenha comentado sobre o hipotireoidismo, que é quando as pessoas fazem mais associação com a dificuldade de perda de peso. É interessante procurar um educador físico, porque mesmo que tenha uma hérnia, às vezes nem todos os exercícios são proibidos, e uma orientação nutricional. E uma vez tratada essa tireoide, ela não é mais o problema do excesso de peso. Então, vale sim estar seguindo com o endocrinologista para avaliar se tem alguma outra alteração. Mas se bem tratada a tireoide, não é ela a causadora do sobrepeso ou da obesidade. Ou seja, tratou tireoide, consegue emagrecer. Sim, sim. Tá aí a dica, ó.
Aristeu, daqui de Linhares, o Aristeu fez cirurgia, tirou a tireoide e voltou a crescer no mesmo lugar do pescoço. Ele fica tenso e quer saber se isso é normal. Quando não retirada totalmente a tireoide, o que ocorre, não é raro, pode sim, mas vale procurar o especialista, fazer um ultrassom, avaliar o funcionamento e investigar se tem alguma associação com carcinoma prévio, tem que fazer uma avaliação criteriosa. Acontece sim, não é raro. Tá vendo aí, né? O Fabrício, daqui de Linhares, nosso telespectador, tem hipotireoidismo, sempre toma um remédio em jejum. Hoje ele esqueceu. Ô Fabrício, logo hoje, no dia da entrevista, talvez a entrevista lembrou, né? E ele quer saber se pode tomar esse remédio em outro horário. Certo. Quando a gente orienta no consultório que faça a ingesta em jejum, com água, espere pelo menos 30 minutos para comer ou tomar outras medicações, essa da tireoide preguiçosa, né, do hipotireoidismo, que seria a levotiroxina, é para melhorar a absorção. Mas quando o paciente esquece, a nossa recomendação é fique pelo menos 1 ou 2 horas sem comer e respeite esse meia hora de jejum e a partir de amanhã volta a tomar. A absorção não vai ser igual, mas antes menor absorção do que nenhuma, porque se ele não tomar. Então, Fabrício, segura a onda um pouquinho, 2 horinhas sem comer para poder absorver melhor o remédio. Exatamente. Dica boa, né? O Mário, nosso telespectador de Linhares, disse pra gente o seguinte: a esposa dele teve nódulo na tireoide e ele quer saber se tem chances desse nódulo voltar. Não sei se ela fez uma cirurgia, né? Porque uma vez tendo o diagnóstico de nódulo de tireoide, exceto quando se faz a cirurgia, ele vai ficar lá. Menos de 5% dos casos tem o risco de câncer. Mas uma vez avaliado de modo adequado pelo especialista, se não há indicação de nenhum tipo de tratamento, é fazer o segmento ao longo da vida, com exame de imagem, como ultrassom. Como é que você sabe se está com sintomas de câncer na tireoide? O câncer de tireoide é uma doença muito indolente, assim, dos cânceres é o que menos tem carinha de câncer. Olha. 95% dos cânceres de tireoide, eles são muito bobos, eles demoram anos e anos para ter queixas. E só começa a ter queixa quando começa a ter sintoma compressivo, o que é muito raro em 95% dos casos de câncer. Mas seriam dificuldade para engolir, dificuldade para falar, dificuldade para respirar, mas é bem raro. Em geral, o diagnóstico é de um nódulo que o cliente percebe, ou o médico no exame físico ou a ultrassom, faz a biópsia desse nódulo, né, a punção aspirativa, e aí vem o diagnóstico de câncer. É raro que venha a ter sintomas. O Delanda, aqui de Linhares, disse o seguinte: o filho tem 15 anos, tem hipotireoidismo, demorou a descobrir e quer saber se isso influencia na puberdade. Sim, pode interferir. Pode ter, sim, interferência importante, atraso nessa puberdade e alteração também do crescimento e desenvolvimento. Vai depender muito da ocasião, do início da doença, não necessariamente do diagnóstico. Pode ser que o diagnóstico tenha ocorrido aos 15 anos, mas se foi um problema desde os 10, isso interfere, sim, no crescimento, desenvolvimento e até na inteligência, quando a idade mais tenra, quando mais jovem. Quanto mais jovem, a falta de tratamento por longo período é mais grave. Doutora Rafaela tem um monte de pergunta. A Rita de São Mateus quer saber se quem tem problemas na tireoide pode consumir álcool, ingerir álcool. Então, na medicina a gente nunca vai recomendar, né, a ingesta de álcool, mas a gente não contraindica por problema de tireoide, não. Sempre a ingesta de álcool a gente sugere que seja minimizado, né, o quanto possível, mas isso não faz com que a pessoa, se hoje eu vou beber, então não vou tomar o remédio da tireoide. São coisas independentes, recomendamos sempre que ingira menos álcool quando possível, mas a tireoide não interferiria não esse medicamento. Doutora, só para deixar a conversa ainda mais clara, olha só, a gente tem ali a imagem, aquilo ali que é a tireoide, então, para o pessoal de casa entender. Tá ali, exato. Ela fica perto da nossa garganta, né? Ela fica aqui na base do pescoço, aqui nos homens é muito visível o pomo de Adão, fica aqui embaixo. É tireoide. Exatamente. E as pessoas falam muito assim, eu estou com dificuldade de falar, estou com dor para falar ou para engolir. É raro ter dor, ela fica bem aqui embaixo, ela é pequenininha, como uma borboleta. Exceto quando ela tem algum problema que ela cresce. Mas ela fica aqui nessa parte aqui, na base aqui do nosso pescoço. Tá, joia. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Você